Estamos ao vivo, vamos fazer hoje uma live, de uma sequência de lives, essa é a primeira de 6 que faremos, né? Nós que estamos organizando o Congresso Transformadas, faremos uma série de lives trazendo aqui para vocês um pouquinho do que aprofundaremos no Congresso. Então, eu, Aline Moura, falarei sobre autenticidade. Bruna Monastirski vai falar sobre o aprofundamento bíblico. Deise Soares vai estar falando sobre como influenciar. A Adriele Lima vai trazer sobre consultoria de imagem, mas à luz da palavra, não é bem aquilo que a gente está pensando. A Moniara vai falar sobre o ir além, né? O receber do Senhor e dar. Kaline vai trazer empreendedorismo com propósito. Então será assim um dia tremendo, um dia muito especial, um dia que o Senhor está preparando, tem preparado em nossos corações. Tem muito tempo que a gente se reúne e a gente sempre se reuniu para os nossos cafezinhos, mas não eram cafés, apenas cafezinhos. Nós estávamos ali reunidas com um propósito maior, que nós não tínhamos nem noção. Eu costumo até falar com as meninas assim, eu estou vivendo 1 Coríntios 2:9. Eu não tinha noção do que Deus tinha. Quando Ele reuniu essas 6 mulheres improváveis, essas 6 mulheres desejosas de compartilhar a palavra de Deus, de aprender umas com as outras, e tudo começou de uma maneira simples, de uma maneira leve. Um convite para um café. E assim nós fomos aceitando. A amiga de Jesus mais animada do grupo, que é Deise, foi ela que começou a convidar uma, a convidar outra, e hoje somos esse grupo para a honra e glória do Senhor. Provando aí que é possível sim existir amizades saudáveis entre mulheres. Então nós estamos muito felizes. E como filhas amadas do Senhor, como irmãs, jamais que a gente ia querer ficar com a bênção só pra gente. Jamais. É quando, sabe quando você recebe um presente ou quando você recebe muita comida? Vamos lembrar do tempo de manga. Quem ganhava manga, ganhava muita manga. O que fazia? Compartilhava. Então, a gente tem recebido do Senhor tanta coisa boa, que surgiu o Congresso Transformadas. Nós queremos transbordar, nós queremos compartilhar com nossas irmãs, porque é muito mais saboroso que manga, é um fruto para a eternidade. O que nós estamos fazendo é um fruto para a eternidade e nós não queríamos fazer sozinhas. Por isso que nós esticamos a nossa mesa, colocamos mais lugares a essa mesa, porque sempre há lugar à mesa, né? Sempre. Até para Mefibosete, que nem imaginava que um dia sentaria à mesa do rei. Mas tem lugar à mesa, sim, para todas nós. E por isso nós abrimos as inscrições, escolhemos um lugar confortável, um lugar apropriado, para juntas passarmos um dia ali na presença do Senhor, ouvindo tudo que Ele tem para a gente. Amém? Então, dito tudo isso, vamos começar de fato a nossa live. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo a vida desse irmão que nós falaremos hoje. Me identifico muito com ele, então nada melhor do que falar com quem nós nos identificamos. Mas antes de revelar sobre quem eu vou falar, eu quero falar com mulheres que amam Jesus. Mulheres que amam Jesus, mas que às vezes se sentem instáveis por dentro. Vou repetir. Mulheres que sim, amam a Jesus, mas que se sentem instáveis. Sabe aquela instabilidade, uma hora eu tô bem, uma hora eu não tô bem? Aquela instabilidade que tem lá em Tiago, que ele diz, fala sobre o ânimo dobre. Então, mulheres que amam a Jesus, mas que se sentem instáveis. Amar Jesus não é o mesmo que ser transformada ou que está em transformação. E eu quero lhe fazer umas perguntas antes de falar sobre o personagem bíblico de hoje. Deixa eu lhe fazer aqui algumas perguntas. Você vai responder se você quiser, mas você não precisa nem deve se expor, tá bom? Você se considera impulsiva? Daqui a pouco eu vou entregar, antes de falar o nome dele. Já entreguei que é sobre um homem, não falarei sobre mulher, né? Apesar da gente estar aí ainda respirando o Dia da Mulher, mas eu falarei sobre o mundo. Você se sente impulsiva? Você já perdeu alguma oportunidade por reagir rápido demais? Por reagir sem pensar? Por reagir impulsivamente? Você sente que precisa aprender a esperar?
Você tem dificuldade em esperar? Esperar para você é algo terrível, é algo assim desafiador. E quem aqui já sente que está no meio do processo? Mas antes de começar, feitas essas perguntas, eu quero primeiro orar com todas vocês. Agradecer a Deus pela vida de vocês que já chegaram e vocês juntas comigo. Vamos orar porque ainda vai chegar. Amém? Paizinho amado e querido, no nome santo de Jesus nós queremos te louvar e te agradecer por esse espaço, pelo tempo que o Senhor abriu na nossa vida hoje, abriu na nossa agenda. E nós podemos nesse momento estar juntas aqui, compartilhando da tua palavra, aprendendo contigo, aprendendo com o teu filho amado, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Senhor, faz a tua obra, faz o teu querer, efetua a tua transformação, nos confronta, nos leva ao confronto, Pai, porque de ti o confronto tem transformação. Não permita que a gente saia dessa live com as mesmas respostas negativas que nós acabamos de dar. Mas, Senhor, nós nos abrimos nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para receber de ti a transformação pela palavra de Deus, no nome santo de Jesus. E abençoa, Pai, cada pessoa que já está aqui nessa live. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo as trouxe aqui, Senhor. E te pedimos e oramos pelas pessoas que ainda vão chegar, meu Deus. No nome santo de Jesus nós te louvamos. Amém. Amém? Sejam bem-vindos, tá? Não vou falar os nomes porque senão eu posso me desconcentrar. Mas fique à vontade para fazer perguntas, porque temos amigas de Jesus aqui prontas para me ajudar enquanto estou aqui na live. Vamos olhar, sabe para quem, gente? Vamos aprender, sabe com quem? Quando a gente fala de impulsividade, fica difícil, né? Não lembrar de Pedro. E é por isso que eu me identifico tanto com ele. Porque você tá vendo esse sorrisinho assim, porque eu tô numa live. Porque você me encontrou na igreja por 1h30. Mas a irmã aqui já lutou muito e ainda continua em processo de transformação em relação à impulsividade. Então, quando eu der exemplos, acredite, é mais sobre mim do que sobre estar tentando adivinhar que é sobre você. Nem perca seu tempo. Por mais que eu lhe conheça muito, não é sobre você que eu vou falar, mas que o Senhor vai falar com você, eu tenho certeza. Então vamos lá. Pedro era o quê? Era intenso. Era sincero, corajoso e espiritual. Ele não era uma pessoa que falava as coisas. Ele acreditava naquela impulsividade dele. Ele tinha uma autenticidade assim, eu sou isso e eu vou e faço e aconteço. Ele não estava inventando aquilo. Ele era de verdade. Pedro era muito autêntico. Mas, ainda assim, negou a Jesus. Mesmo amando a Jesus, ele o negou. E isso deveria nos ensinar algo muito importante. Com certeza, quem nunca disse assim, eu jamais faria isso, e caiu justamente nesse isso. Eu também sou essa, que disse assim, jamais, e mordo a língua, e a língua dói, porque me identifico muito com essas partes de Pedro. Pedro é o retrato da autenticidade. Ele falava o que sentia, ele reagia rápido e ele prometeu fidelidade absoluta. Quem aqui não lembra? Se eu estiver errada na referência, pelo amor de Deus, me corrijam, viu? Pra gente não ficar enganando o povo. Mas eu acho que foi em João 13, quando ele disse assim, que ele disse que morreria por Jesus. E eu aprendi muito recentemente que ninguém pode morrer por Jesus antes de Jesus morrer por todos nós. E Pedro, ele não disse isso porque ele queria ser melhor que Jesus. Ele disse isso na sua impulsividade. Ah, Senhor Jesus, eu morreria por você. Jamais que eu te negaria. Eu negar, não. Eu até morreria por você. E ninguém pode morrer por Jesus antes que ele tivesse morrido por todos nós. Mas isso é outra história. É outra live, uma hora inteira sobre isso. Então, apenas sinceridade não é santidade. Porque ele estava sendo sincero naquelas palavras. Sim, ele estava sendo muito sincero, ele estava sendo muito autêntico. Pedro amava Jesus, mas sabe qual era o problema? Ele ainda estava sendo governado, sabe por quê? Pelas emoções. Sobre querer ser melhor que os outros. Sim, os discípulos de Jesus que andavam com Jesus, que andaram por 3 anos, eles competiam entre eles.
Quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem vai ser o maior no reino dos céus. E existia competitividade porque eles eram seres humanos que ainda não tinham passado pela cruz, porque o sacrifício ainda não tinha acontecido. E mesmo andando com Jesus, eles ainda não tinham alcançado a transformação. Eles não só amavam Jesus, eles andavam com Jesus e ainda assim não eram transformados. Então a gente não pode se acomodar, se satisfazer em apenas amar a Jesus. Será que também eu amo Jesus, mas eu ainda reajo a partir das minhas dores, a partir dos meus medos, a partir das minhas inseguranças, a partir das minhas intenções desconvertidas? E abre um parênteses aqui, a risada foi por quê? Porque eu aprendi há uns anos atrás, minha oração tem sido assim: Senhor, converte a intenção das minhas ações. Porque eu descobri que eu fazia muitas coisas para agradar as pessoas, para ser aceita por elas. E é com vergonha que eu digo isso. Mas a vergonha passa quando eu lembro que eu era iludida. Eu não sabia, eu não tinha o conhecimento. Eu ainda amava Jesus, mas eu ainda não tinha sido transformada por ele. Então eu fazia coisas para ser aceita pelas pessoas. E isso é tão triste. Isso é tão triste, porque quando as pessoas não reconheciam, eu ficava arrasada. Mas quando eu deixei de só amar Jesus e me submeter à cruz, e entender que o amor dele é suficiente, e entender que eu preciso converter as intenções das minhas ações, submeter a conversão às intenções das minhas ações, eu hoje continuo fazendo boas coisas para as pessoas. Porque elas são minhas irmãs em Cristo. É como quando um pai diz assim: eu tô saindo, por favor, o mais velho cuide do mais novo, que eu agora tenho 2 filhos, então eu sei muito bem o que é essa frase. Eu tô saindo, tem almoço no micro-ondas, você esquenta pro pequeno? Aline, isso que eu tô te dando é porque a minha filha tal está precisando, então eu tô te dando pra você dar pra ela, tá bom? Não é pra você ser querida, não é pra você ser aceita, é porque você é minha filha e ela também, e eu estou mandando que você faça isso. Só obedece, irmão. Aí eu tenho aprendido isso e tem sido muito melhor. Então, se as pessoas agradecerem ou não, se elas gostarem ou não, eu estou fazendo o papel de irmã. E como eu sou a irmã mais velha de 5, eu sei muito bem o que é isso. Então, esse é um parêntese sobre minha conversão, que ainda está em estágio de transformação. Porque só vai terminar quando Jesus voltar. Que isso seja libertador para você também, porque para mim foi. Então, vamos lá. O momento mais difícil, a queda, digamos assim, de Pedro. Qual foi o momento assim mais terrível? Que, como eu falei, quem disse, eu nunca faria isso, e quando faz, eu acho que lembra desse texto. Que quando a pressão, né, quando a fogueira estava acesa, que ele estava ali para se aquecer, e que perguntaram, e que apontaram, e que confirmaram, tu és um deles. O que ele falou? Eu não conheço. O que aconteceu? Ele negou Jesus por 3 vezes. A pressão revelou quem Pedro ainda era. O que é que a pressão, as circunstâncias adversas, estão revelando o que em você ainda não foi transformado? O que é que na hora que tudo desanda, Bruna e Lamoniara, elas trouxeram uma vez a história da xícara. Deixa eu mostrar minha xícarazinha, combinando com o congresso. O que é que derrama quando esbarram da sua xícara? Pedro negou, não foi por falta de amor, gente. Não foi. Foi por conflito interno. Foi por desespero na alma. Foi por um pavor. E por algo que ele ainda não sabia. Que ninguém pode morrer por Jesus antes que Jesus morra por todos nós. Quando a pressão aumenta, a identidade real, a nossa identidade real aparece. Pedro era autêntico, mas ainda não tinha passado pela cruz. E quando eu falo pela cruz aqui, como eu já falei, ninguém pode morrer, não poderia morrer por Jesus antes de Jesus ter morrido por todos nós. Automaticamente me leva para João 15. Porque eu costumo dizer que sem Jesus a gente não pode fazer nada. Se o próprio Jesus nos ensinou isso em João 15, então sem Jesus nós não podemos fazer nada. Pedro também não podia fazer nada sem Jesus. Ele tinha muita vontade
sim, de morrer por Jesus, mas na hora que a pressão chegou, a identidade real dele, que ainda não estava transformada, derramou, transbordou. Eu não conheço, e saiu dali daquela fogueira, desesperado, correndo. É assim que eu imagino, é assim que os filmes me mostram. Então como que Pedro seria transformado, né? Que é a palavra que a gente está usando muito. Mas vamos lá, como é que Pedro seria restaurado? Sem Jesus nada podemos fazer. E aqui, minhas irmãs, acontece algo muito tremendo. E eu já tentei não chorar, mas toda hora que eu falo nesse texto, eu quero chorar de novo. Mas vamos lá. O que Jesus fez com Pedro? Ele fez a mesma coisa. Vamos lá, a gente vai agora para João 21, tá certo? Anote aí para depois você ler esse capítulo e chorar também, igual eu chorei. João, capítulo 21, último capítulo de João. Em Lucas 5, que tá bem fresquinho por causa do retiro, nós aprendemos sobre a pesca maravilhosa. E aquela pesca maravilhosa foi o quê? Foi o chamado de Pedro e dos outros discípulos. Vou me deter a Pedro porque é o nosso irmão do momento. Então vamos lá. O chamado de Pedro aconteceu depois do milagre da pesca maravilhosa em Lucas capítulo 5. Depois que Pedro negou que Jesus foi crucificado, que morreu e que ressuscitou, Jesus aparece para Pedro, para João, para os outros discípulos. De que forma? Lá em João 21 vai estar escrito assim, que Jesus estava... que Pedro simplesmente decide voltar a pescar. Ele fala assim, eu vou pescar. Estava frustrado, estava envergonhado, estava decepcionado. Sabe quando a gente comete um erro, que a gente faz assim... Eu não tenho coragem nem de levantar minha cabeça, nem de abrir os olhos, porque eu errei feio dessa vez. Então Pedro estava com esses sentimentos que nós temos. Pedro estava se sentindo terrível, péssimo. Pedro não estava se sentindo útil, capaz e digno de estar no ministério de Jesus. De continuar o ministério que o Senhor o capacitou, o chamou, enfim. Então era essa a situação que Pedro estava. Então ele olha para os discípulos assim, meio que sem entender ainda se Jesus... Sabe, aquela situação da ressurreição de Jesus, que os discípulos estavam meio que atordoados ainda. Aí Pedro fala assim, eu vou pescar. Tipo assim, eu não tenho mais nada a fazer, Jesus foi mesmo, e, enfim, vou pescar. E alguns dos outros discípulos, inclusive João, foi com ele. Foram pescar, de novo pescaram a noite toda, e não aconteceu nada, igual na pesca maravilhosa. Só que quando eles estão a 90 metros da praia, né, bem pertinho da praia, eles veem um homem, eles não identificam, João até que já identificou que é o Senhor, e Jesus fala assim, vão ali mais profundo e joguem do lado direito. E acontece o quê? A rede cheia. E o que tem lá na beira da praia? Quando Pedro, ele identifica que João fala assim para Pedro, Pedro, é o Senhor. Pedro se veste, porque ele tinha tirado a capa para pescar, se veste e corre, pula do barco e vai até a beira da praia. Irmãs, né? Eu acho que só tem irmãs aqui, eu não fiquei vendo quem entrou. Quem viu primeiro que era Jesus? João. Quem tomou a atitude de pular do barco e sair correndo atrás de Jesus? Pedro. Entende que só saber, que só amar não é o suficiente? Que só a sinceridade, só falar a verdade, só preservar a minha autenticidade, não, Aline, porque eu sou assim mesmo, eu tenho um falar forte, não é o suficiente. Pedro tomou a atitude, foi o primeiro a tomar a atitude, correu até a beira da praia. Jesus levou Pedro ao dia do chamado. E agora Jesus está levando Pedro, sabe que cenário? Lembra que eu falei da fogueira? Jesus estava esperando Pedro com uma fogueira. O é porque agora foi para segurar o choro. Pedro foi recebido por Jesus com uma fogueira, um peixe e um pão. E depois Jesus falou assim, vai lá pegar mais peixes, né? Porque um peixe não ia dar para aqueles homens todos. Eles tinham trabalhado a noite toda e tinha 153 peixes na rede. A rede estava e não rasgou. Eu não entendo isso. Quando eu leio, eu faço assim, eu não sei quantos peixes são suficientes para rasgar uma rede, mas isso pouco importa na nossa live.
Jesus estava esperando ele com uma fogueira. Porque foi numa fogueira que Pedro negou Jesus 3 vezes. E foi nessa fogueira que Jesus pergunta por 3 vezes se Pedro o amava. E cada vez que Pedro respondia que amava, nas 2 primeiras vezes, e que na 3ª vez com tristeza, tipo assim, poxa Jesus, o Senhor sabe, quase que dizendo assim, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que, talvez Pedro estivesse dizendo assim, o Senhor sabe que eu não sou de muita credibilidade, a última vez que eu falei que não faria alguma coisa, eu fiz. Não sei qual era o sentimento de Pedro, mas, enfim, isso aí são minhas imaginações, e você tem as suas, deixa Deus ministrar no seu coração e na sua casa. Enfim, Jesus recebe ele com a fogueira. E ali naquela fogueira, a fogueira da restauração, a fogueira da transformação, foi ali que Jesus o abençoou para cuidar dos seus filhos, para cuidar da igreja. Foi ali que uma transformação que nada mais atrapalhou a vida de Pedro. Foi ali que a identidade de Pedro foi restaurada. Jesus não perguntou como uma mãe perguntaria, porque eu disse assim, meu filho, por que você fez aquilo? Eu lhe ensinei tanto, eu lhe disse que não fizesse, porque eu sabia que ia acontecer. Não. A única preocupação de Jesus foi em dizer assim, não sei quanto a você, mas quanto a mim, o chamado ainda está de pé. Eu ainda tenho para você, os meus filhos para você cuidar. Eu, Aline, eu não deixo qualquer pessoa cuidar de Lucas e Nicolas. Mesmo o Nicolas tendo 17 anos, se eu tiver que deixar ele numa casa, porque eu vou viajar, alguma coisa, eu não vou deixar em qualquer casa. Então Jesus não ia deixar os filhos, os seus irmãos mais novos, né? Agora falando de Jesus como Deus. Deus não ia deixar seus filhos nas mãos de qualquer um. Deus escolheu Pedro. Como escolheu a mim e você também. Aí você pode dizer assim, mas irmã Aline, você não conhece. Os meus erros são muito maiores e mais feios que os de Pedro. Realmente eu não conheço. Mas posso dizer uma coisa? Nem Pedro, nem eu, nem você pegamos o Senhor de surpresa. Lembra que foi o próprio Jesus que disse assim, Pedro, você vai me negar. Aline, eu sei que você vai pecar terrivelmente contra mim. Eu sei que você vai ser negligente. Eu sei que você vai ser impulsiva. Mas ainda assim, cuida dos meus filhos. E a nossa única resposta, a resposta de quem ama, e de quem não somente ama, mas de quem realmente entende Gálatas 2:20, que agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando o meu pecado for apontado, o que vai dizer assim, deixa eu elaborar melhor. Quando alguém diz assim, mas você não pode fazer isso porque você é isso. Eu digo, realmente, se dependesse só de mim, eu não poderia estar aqui ministrando a palavra de Deus, não. Nunca, jamais. Mas pela misericórdia, pela graça e pela restauração que Ele promove em mim continuamente até que Ele venha, sim, eu posso. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que nossa responsabilidade é tão grande. Porque quem carrega o nome de Cristo tem que viver de uma forma que glorifique a Ele. Então Jesus não cobrou de Pedro um bom comportamento. Ele pergunta se Pedro o ama. Ele redefine, ele restaura a identidade e ele comissiona mais uma vez. E é assim comigo e contigo, ainda hoje, porque Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. E ele nos leva ao lugar que foi a nossa maior dor, sabe para quê? Para mostrar que ele é a nossa maior cura. E a restauração da identidade, ela nasce de quê? De um novo nascimento. Nasce do morrer para si. Não nasce das minhas forças, porque nós, mulheres, que precisamos ser tão fortes, que precisamos fazer tantas coisas, chegamos num lugar onde tem uma porta. Sem mim, você não pode fazer nada. Você depende de mim. Sem Jesus, você não pode fazer nada. Chegamos num lugar em que podemos descansar. Podemos dizer assim, eu não dou conta sozinha. Eu não dou conta sozinha de me converter. Não. É o Espírito Santo que tem que me convencer. A obra é feita pelo Senhor. Não é por treinar comportamento. Tem até uma historinha aí, faz muito tempo que eu nem lembro contar, mas de um gato que botaram ele para ser garçom. Ou foi um cachorro.
um animal para ser garçom e ele treinou, foi adestrado, mas na hora que apareceu... acho que foi um cachorro. Na hora que apareceu o gato, o cachorro, ó, fez carreira, esqueceu que era garçom. Porque treinar comportamento não converte. O Senhor não quer apenas a sinceridade de saber dizer quem somos. Eu sou Aline Moura, discípula de Jesus, filha amada do Senhor, esposa de Wilson Moura, mãe de Nicolas e Lucas. Ok, nós precisamos do autoconhecimento, sim. Mas o que Deus quer de nós? Que quem precisa do autoconhecimento somos nós, para nos entender, para nos posicionar, para entender o outro. Ok. Eu que não vou falar nada contra isso. Precisei me conhecer um bocado de coisa para poder entender e sobreviver a um bocado de outras coisas. O que o Senhor requer de nós, é o que está lá em Salmos, quando diz assim, que o Senhor requer de nós um coração quebrantado e contrito. E o que é um coração quebrantado e contrito? Quebrantado e contrito. É um coração rendido. É um coração que sacrifica a própria carne em prol do viver para Cristo. Porque eu jamais posso usar Gálatas 2:20 na minha vida se eu não me submeto ao Senhor. Se eu não obedeço mesmo quando eu não quero. Porque hoje a gente vê muito assim, eu gostaria de servir. Mas eu gostaria de servir a quem? Ao Senhor, ao que o meu coração deseja. Não, porque assim, eu tenho uma voz muito linda para cantar. Eu acho um absurdo o Ministério do Louvor não me chama para cantar. Eu gostaria de... É aonde eu gostaria ou é aonde o Senhor quer me colocar? Aí sim a gente vai saber diferenciar a quem nós estamos servindo. Se é o nosso ego ou se estamos realmente sacrificadas em Cristo. Se é realmente Ele que vive em nós ou se nossa vontade está sempre sobressaindo. Eu tenho usado minha personalidade como desculpa. Como assim? Vou dar um exemplo meu. Eu sou grossa mesmo. Quem gostar de mim tem que gostar assim. Eu não sei lidar com mulheres, eu vou ser muito grossa com elas. Como é que eu vou cuidar de mulheres? Essa foi a resposta que eu dei a Fernanda e Silene quando chamaram a gente para ser facilitadores de PGM. Assim, gente, eu sou muito grossa, eu sou muito fria. Como é que eu vou cuidar de mulheres? Não vai dar certo. Isso era só um comportamento que não tinha passado pela cruz. Por que eu era grossa com mulheres? Qual era a minha ferida? Qual era a minha frustração em relação a mulheres? Quando isso passou pela cruz, hoje eu ando menos grossa. Tô no processo, tô no caminho. Eu chamo de autenticidade aquilo... Essa aqui é cruel. Eu chamo de imaturidade, de autenticidade aquilo que é imaturidade. Eu chamo de autenticidade aquilo que é pecado. Eu tenho chamado de autenticidade o que é falta de educação e de delicadeza. Irmã, mas eu falo mesmo, olha, tá na minha frente, eu tenho que falar, porque senão eu vou ter um infarto. Você não pode submeter isso à cruz, não, e falar de uma forma menos agressiva. Você precisa realmente ser tão autêntica, tão fiel às suas características, que você não pode ceder um pouquinho para o Espírito Santo sair pela sua boca. Baixei a cabeça, irmão, porque é vergonhoso. E eu fiz isso muitas vezes. Por me considerar e acreditar e achar que ser grossa fazia parte da minha identidade em Cristo. Ela fazia, sim, parte da minha vivência. Mas não da minha identidade em Cristo. Não foi para isso que Cristo me chamou, não. Mas eu estou falando sobre mim. Você pense sobre você, que quem acusa não sou eu, hein? É o inimigo das nossas almas. Eu reajo ou eu respondo? Eu cuspo. Quando a pessoa fala, eu já estou com a resposta da reação impensada, ou eu respondo. Porque quando a gente responde, a gente pensa primeiro. Não é só da boca para fora. Primeiro passa pela mente, coração, e depois vai para a boca. Nós temos duas versões, certo? Nós temos a versão, sim, eu amo Jesus. E nós temos a versão, é Cristo que vive em mim. Então, qual delas tem conduzido sua vida? Vamos pensar nisso juntas? Porque a versão amar Jesus, tanta gente ama Jesus, né? Tanta gente respeita, tanta gente admira. Mas a versão Cristo vive em mim, ela requer de nós rendição. Amém? E já estamos caminhando para o fim, porque nós somos mulheres, e mulheres têm um monte de coisa para dar conta, eu não vou ficar tomando o tempo de vocês.
No Congresso Transformada, nós vamos aprofundar isso também. Isso aqui foi só para dar um gostinho, para você entender o que vai acontecer no Transformadas, para você não ficar assim, mas o que vai acontecer no Congresso, o que elas vão falar. Então, assim, isso vai acontecer no decorrer das 6 lives que teremos. Essa foi a primeira de 6. Todas as palestrantes, que você que já está acompanhando o Transformada Congress, né? A gente ia fazer a live por lá, mas aí nós somos uma página tão nova que ainda não tivemos essa permissão. Talvez você possa até nos ajudar nisso, né? Encaminhando para suas amigas, para elas seguirem o nosso perfil, o Transformada Congress. Alguém pode fazer isso? Diga aí amém, diga aí ok, diga aí um joinha. Por favor, nos ajude. Então, e o tema da minha palestra lá vai ser Quando Ser Autêntica Não Basta. Então a gente vai aprofundar tudo isso. Talvez vocês ouçam sobre Pedro de novo. Talvez eu venha falar mais de Pedro outras vezes, porque tem muita história pra gente aprender, tem muita lição pra gente tirar da vida de Pedro. Então a gente vai, no congresso, a gente vai aprender a diferença de expressão e cura, essa diferença de reação e identidade. Como eu reajo não é quem eu sou. Meu comportamento realmente não me define. Ele precisa passar pela cruz. Sinceridade é diferente de santidade, né? Não basta apenas sinceridade. E se essa live, né, tocou você, se essa live falou de alguma forma com você, talvez seja esse seu próximo passo, participar conosco do evento. E eu não estou falando apenas sobre evento, né? Não é o congresso, não é o dia 16 de maio que vai mudar a sua vida. Porém, sabe conversas que você tem assim, no cafezinho com uma amiga, que ela diz uma coisinha assim, e aquilo dá um start e você realmente muda daquele dia em diante? Sim, isso pode acontecer. Sabe o que Deus já está fazendo? Desde o dia que você teve o interesse de participar, desde o dia que você achou legal esse congresso, desde o dia que você começou a orar, desde o dia que você disse assim, eu queria, mas eu estou sem dinheiro, eu queria, mas o dia não é possível. Deus está começando algo coletivo nesse grupo de mulheres que estão se unindo para realizar esse evento. Mas não é sobre evento, é sobre alinhamento com o que Deus quer falar conosco. É como se fosse assim, gente, vamos fazer uma grande reunião, mas como é que a gente vai juntar tantas mulheres assim? Um evento. Então tá, e o que vai acontecer lá? Deus tem uma palavra de direção pra gente. Mas uma palavra nova? Não, desculpa te dizer, não existe novidade no reino de Deus, né, amigas? É o que está na palavra. Pode ter uma novidade no sentido de você está vivendo uma circunstância e ler a mesma palavra e naquele dia ela trazer um novo sentido para você. Aí sim pode ser a novidade, mas é a palavra de Deus. O que vai ser pregado, ministrado é a palavra de Deus. Amém? Ninguém vai inventar a roda. Ninguém vai fazer o que Deus não permite que nós façamos. Então, vamos lá. Só pra gente arrematar a live, finalizar. E se você quiser escrever a frase para que a outra colega possa entender o que aconteceu na live. Eu vi que tem gente que está entrando agora. Então, vamos lá. Resumo da nossa live. Impulsividade é identidade imatura. Impulsividade é identidade imatura. É os 3 Is. Quase que eu não consigo falar. Impulsividade é identidade imatura. Não faz parte de mim. Combina com seu pai? Quando a gente fala assim, menina, sua filha, sua cara, ela fala como você, a coisa mais linda do mundo. Ok, mas se eu digo assim, fulana, a tua filha fala de uma forma tão grosseira, você é tão meiga. Irmã, do jeito que você fala, nem parece que você é filha de Jesus. Ou irmã, quando você fala, parece que o Espírito Santo corta meu coração, é uma bênção. Então, impulsividade, não diga mais que faz parte de você. Diga assim, é uma parte, um fragmento da minha identidade que precisa de transformação, certo? Mude até o discurso sobre você. Intensidade não é autoridade. Essa é boa, minha irmã, porque quando eu pensei nessa frase, eu me lembrei, sabe de quê? Eu vivo muito em parquinho, em praça. E tem mãe que não dá sossego aos filhos, que eu fico agoniada. Que elas ficam, fulano vai cair, fulano não suba, fulano você vai cair, fulano você vai cair. O menino nem ouve mais. E eu que sou mãe fico assim agoniada. Eu digo, Jesus amado, ela não tem paz nem dá paz ao menino.
o discurso dela já não entra mais no ouvido de ninguém. E intensidade não é autoridade. Por que tem pai que faz assim? Fulano, desce. O menino nem sobe mais. Certo? Vocês entenderam a mensagem que a maioria aqui é mãe. E, para finalizar, estabilidade é fruto de crucificação. Como ter um espírito estável, um espírito manso. Agora vamos voltar lá no início da live. Como não ter o ânimo dobre, como está lá escrito em Tiago? Passando pela cruz. Passando pela cruz. Cristo já passou pela cruz primeiro. O que é difícil para nós? Arrancar de você. Porque se você parar de ser nervosa, ninguém vai te ouvir. Sabe aquela tia nossa que dizia assim: ai, meu Deus do céu, não brigue perto de mim, que me dá dor nos nervos. Sei lá como é que elas falavam, mas eu tinha tias senhorinhas. Eu tenho um problema nos nervos. Tipo assim, eu não quero saber do problema porque eu não quero resolver, eu não quero confrontar. Então, por isso que vira aquela pessoa desequilibrada. Ai, sai de perto de mim. Sabe quando você fica grossa, que é pra ninguém lhe pedir mais nada? Sabe quando você tá muito ocupada porque você não quer ser mais solicitada por ninguém? Fulano, pelo amor de Deus. Exato, Bruna. Ai, eu acho que é Salmo 51. Eu parei, gente, porque realmente me concede um espírito manso, um coração puro, um espírito estável. Espírito estável. Não é que agora você... Porque você passou mais de 30 anos da sua vida reagindo de uma forma. Mas acredite, a ciência já disse que existe uma tal de uma neuroplasticidade, que nosso cérebro, ele continua aprendendo até a gente morrer. Então, o que você fez por mais de 30 anos é só começar a fazer diferente a partir de hoje. Mas eu sempre fui desequilibrada, eu sempre fui explosiva, impulsiva. Ok, irmã, passe pela cruz. Pedro foi pescador até aquele dia. E ele voltou a pescar até João 21. Em João 21 ele voltou a pescar. E João 21 foi o último dia, né? Só pra gente organizar a mente, vamos dizer assim, João 21 foi a última pesca de Pedro. E foi mesmo, a última pesca marítima, porque depois ele passou a pescar pessoas. Eu não sei fazer outra coisa diferente. O Espírito Santo ensina. Amém? Para que eu não fique falando muito, senão eu vou ficar me prolongando, repetindo o assunto. O que nós tínhamos para conversar um pouquinho sobre Pedro era isso hoje. Vamos continuar falando sobre ele, vamos fazer alguns posts, alguns carrosséis, para que vocês possam ainda degustar, lembrar de algumas referências, porque eu falei tudo muito solto. É uma live, é uma conversa, é como se a gente estivesse sentada num grande PGM, né, que a maioria aqui é da Ibavi, então entende essa nomenclatura de pequeno grupo multiplicador. E continue acompanhando o Instagram, Transformada Congress. Fique no grupo do WhatsApp da lista de espera, porque lá tem muitas informações. Claro que se você for uma inscrita, quando você paga, você sai daquele grupo, por isso que a gente retira ou as pessoas saem sozinhas e já redireciona para o grupo de inscritas. E a gente, olha, irmãs, o que a gente puder transbordar na vida de vocês, a gente vai transbordar. Como ontem, dia 9 de março, né, que foi um dia que tivemos... As pessoas que se inscreveram ontem puderam escolher entre um serviço de estética com Kaline Oliveira, que é uma das palestrantes, um e-book por Adriele Lima, um livro da nossa autora e amiga. Gente, a gente tem uma amiga autora, Bruna Monastirski. Né? E tem outros brindes, Gente, o que Deus está fazendo? Deus está usando vocês para nos abençoar, para a gente abençoar. Não tem noção, não dá para falar tudo numa live. Então, por isso, Deus abençoe vocês. Obrigada. Eu vou salvar a live para que você possa abençoar a sua amiga que não pôde estar aqui, que estava em reunião, que não pôde estar conosco. Deus abençoe muito. Medite no Salmo 51. Medite em Lucas 5. Medite em João 21. E chore bem muito. Viu? Um cheiro no coração. E tchau.